Você já orou. Já tentou mudar. Já decidiu recomeçar, mas mesmo assim sente que algo trava a sua vida, como se existisse uma barreira invisível que você não consegue explicar. Não é falta de esforço, não é falta de fé, e no fundo você sabe disso. Existe algo mais profundo acontecendo dentro de você. Agora me responde com sinceridade, e se o que está te impedindo de avançar não estiver ao seu redor, mas dentro do seu próprio coração? Essa não é uma pergunta fácil. Porque todos nós gostamos de acreditar que o problema está nas circunstâncias, nas pessoas, no tempo de Deus. Mas hoje, você está prestes a fazer uma oração diferente. Uma oração que exige coragem. Uma oração que convida Deus a mostrar aquilo que talvez você nunca teve coragem de enxergar. Porque a verdade é simples e ao mesmo tempo profunda. Não existe avanço sem alinhamento. E não existe alinhamento sem revelação. Talvez você esteja pedindo direção, mas sem perceber, está insistindo em caminhos que Deus nunca confirmou. Talvez você esteja esperando uma resposta, enquanto Deus já tentou falar com você de várias formas, mas algo dentro de você ainda não permitiu ouvir. E é exatamente por isso que esse momento é tão importante. Hoje, você não vai apenas falar com Deus. Você vai abrir espaço para que Ele fale com você. E mais do que isso, você vai permitir que Ele toque em áreas que normalmente ficam escondidas, até de você mesmo. Se você permanecer até o final, essa oração pode marcar um ponto de virada. Não porque tudo vai mudar do lado de fora imediatamente, mas porque algo dentro de você pode finalmente ser revelado, tratado e alinhado com a vontade de Deus. E quando isso acontece, o caminho começa a se abrir de uma forma que antes parecia impossível. Existe uma verdade que poucas pessoas têm coragem de encarar: nem todo atraso vem de fora. Às vezes, o maior impedimento está escondido dentro de decisões que você tomou sem perceber, pensamentos que você alimenta diariamente ou atitudes que parecem pequenas, mas estão te afastando do caminho certo. Você pode estar orando por portas abertas, enquanto insiste em permanecer em lugares que Deus já pediu para deixar. Pode estar pedindo clareza, mas ignorando sinais que já foram dados. E o mais difícil de aceitar é que isso não acontece por rebeldia consciente, mas por um coração que, muitas vezes, se confunde. A palavra de Deus revela isso com profundidade em Jeremias capítulo 17 versículo 9. O coração humano pode nos levar a acreditar que estamos certos, mesmo quando estamos caminhando na direção errada. Isso significa que nem sempre aquilo que você sente é um reflexo da vontade de Deus. Nem sempre o que parece bom é o que realmente vem dele. Agora pensa comigo. Quantas vezes você chamou de paz algo que era apenas acomodação? Quantas vezes você disse que estava esperando em Deus, quando, na verdade, estava evitando tomar uma decisão que já sabia que precisava tomar? Esse tipo de bloqueio é silencioso. Ele não faz barulho, não chama atenção, mas impede o avanço. E enquanto não for revelado, você continua tentando mudar os resultados sem tocar na raiz. É por isso que essa jornada não começa pedindo respostas, começa pedindo revelação. Porque quando Deus mostra a raiz, tudo começa a fazer sentido. Existe um momento na vida espiritual em que continuar pedindo não resolve mais. O que muda tudo é permitir que Deus examine aquilo que você nunca parou para analisar com profundidade. Não é sobre fazer mais, é sobre enxergar melhor. A oração em Salmos capítulo 139 versículos 23 a 24 não nasce de alguém perdido, mas de alguém que entendeu que ainda pode existir algo oculto dentro de si. Quando Davi pede para ser sondado, ele está abrindo mão do controle. Ele está dizendo que prefere a verdade de Deus do que a própria percepção. Isso exige maturidade espiritual. Porque ser sondado significa aceitar que Deus pode revelar intenções, padrões e caminhos que você ainda não percebeu.
E quando ele revela, não é para condenar, é para alinhar. Talvez você esteja tentando avançar com força, com esforço, com disciplina. Mas avanço verdadeiro não acontece quando você empurra a vida para frente. Acontece quando Deus ajusta a direção. E aqui está o ponto mais importante. Deus não revela para te expor, Ele revela para te guiar. Tudo que vem à luz através dele carrega um propósito de restauração. Se você tiver coragem de fazer essa oração com sinceridade, prepare-se. Porque Deus não trabalha na superfície. Ele vai direto na raiz. E é ali que o verdadeiro avanço começa. Agora eu quero te conduzir a um nível mais profundo, onde não existem respostas prontas, apenas verdade. Porque existem áreas da sua vida que você aprendeu a justificar tão bem que já não percebe mais o impacto que elas estão causando. Você pode estar mantendo decisões que Deus já pediu para soltar. Pode estar insistindo em relacionamentos, hábitos ou caminhos que no início pareciam certos, mas que hoje já não carregam mais a paz verdadeira. E mesmo assim, você continua, porque parar exigiria confronto. Provérbios capítulo 16 versículo 9 revela algo essencial. O ser humano pode até planejar o seu caminho, mas é Deus quem dirige os passos. Isso significa que nem todo plano errado parece errado no começo. Muitos começam com lógica, emoção e até boas intenções, mas sem alinhamento com Deus, acabam gerando estagnação. E é aqui que entra um confronto necessário. Você quer mesmo a direção de Deus, ou só quer que Ele confirme aquilo que você já decidiu? Essa pergunta muda tudo. Porque enquanto você busca confirmação, você continua no controle. Mas quando você busca direção, você entrega o controle. Talvez o que está te impedindo de avançar não seja falta de resposta, mas resistência em aceitar a resposta que Deus já está mostrando de forma sutil. E enquanto isso não é resolvido, você sente que está parado, mesmo tentando seguir em frente. Agora, antes de continuar, eu quero que você faça algo simples, mas profundo. Não apenas escute, participe. Porque este não é um momento de informação, é um momento de encontro. Feche os olhos se puder. Diminua o ritmo dos pensamentos. E seja sincero com Deus, sem tentar impressionar, sem tentar esconder nada. Senhor, eu reconheço que nem sempre enxergo com clareza. Existem áreas dentro de mim que eu ainda não compreendo completamente, decisões que tomei sem te consultar, caminhos que segui confiando apenas no que eu sentia. Hoje eu me coloco diante de ti com humildade. Não para pedir coisas, mas para pedir verdade. Sonda o meu coração. Mostra-me aquilo que eu ainda não percebi. Revela intenções, pensamentos e atitudes que estão me afastando da tua vontade. Se existe algo em mim que está bloqueando o meu avanço, eu quero ver. Mesmo que seja difícil aceitar, mesmo que confronte o que eu acredito, eu escolho confiar na tua direção. Não me deixe caminhar enganado. Não me permita seguir caminhos que não vêm de ti. Ajusta meus passos, alinha meu coração e me conduz para onde o Senhor quer que eu esteja. Eu não quero apenas avançar, eu quero avançar no caminho certo. Agora permaneça em silêncio por um instante e perceba algo importante. Quando você decide ser sincero diante de Deus, algo começa a se mover dentro de você. Nem sempre é uma voz audível, nem sempre é algo imediato, mas existe um direcionamento que começa a se formar com clareza. Isaías capítulo 30 versículo 21 revela essa promessa de forma poderosa. Quando o coração se alinha, a direção se torna perceptível. Não como confusão, não como dúvida constante, mas como uma certeza tranquila que guia seus próximos passos. Deus não é um Deus de confusão. Quando Ele mostra o caminho, existe paz, mesmo que o caminho exija decisões difíceis. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Nem toda a direção de Deus vai ser confortável,
mas sempre será correta. Talvez, a partir de hoje, você comece a perceber pequenos sinais. Uma inquietação em relação a algo que antes parecia normal. Uma clareza sobre decisões que você vinha adiando. Uma convicção que não vem da emoção, mas de algo mais profundo. Isso é Deus te guiando. E quando você decide obedecer, mesmo sem entender tudo, algo começa a destravar. Não porque as circunstâncias mudaram primeiro, mas porque você mudou por dentro. Finalmente, o avanço deixa de ser uma luta constante e passa a ser consequência de um coração alinhado. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários. Eu quero orar por você.